Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai dar continuidade no estudo, ó, Mota, no estudo de capacitores. A gente vai ver agora um conteúdo chamado associação de capacitores. Forma como a gente pode colocar mais de um capacitor para ser vinculado a um circuito, tá? Então eles podem ser definidos como capacitores em séries e, como a gente vai ver aqui mais na frente, capacitores em paralelo. Então vai ter duas formas da gente agrupar mais de um capacitor, no caso mais de dois, né? De dois para frente. Bom, na associação de capacitores em série, tá? Conectamos dois ou mais capacitores, dois ou mais, no mesmo ramo, ou seja, no mesmo fio de um circuito, de modo que a placa negativa de um capacitor se ligue à placa positiva do outro, e assim sucessivamente. Nessa associação, a gente vai observar o seguinte formato de desenho. Nós temos aqui o polo positivo da bateria e o negativo. O positivo vai se conectar com o positivo, e aí, ó, a placa negativa se conecta com a placa positiva do próximo capacitor. E aí nós temos aqui o nosso circuito. A letra A, B e C só são pontos de referência, tá? Para a gente poder fazer alguns cálculos e algumas suposições. A letra S representa aqui uma chave que nesse caso está aberta, tá? Se tivesse conectado aqui, estaria fechado. Bom, temos algumas observações importantes. Todos os capacitores da associação, nesse caso, vai ter a mesma carga elétrica, ou seja, aquela fórmula que a gente aprendeu, que capacitor é carga dividido pela DDP, continua valendo aqui. Mas nesse caso, tanto do 1 quanto do 2, a carga é a mesma. A voltagem entre os extremos da associação é a soma das duas voltagens, ou seja, a DDP vai ser a DDP do primeiro capacitor mais a do segundo capacitor, ou seja, vai ser a soma. E além disso, na figura A, mostramos dois capacitores cujas capacitâncias são ligadas em série a uma bateria de voltagem UAC, que significa que é a voltagem do ponto A até o ponto C, que vai ser a mesma, e a chave S inicialmente aberta. Quando essa chave é fechada, nós vamos ter que a DDP é a soma, como eu havia mostrado para vocês aqui. Geralmente eu gosto de indicar por números, mas o livro gosta por letra, tá? E além disso, para calcular, a gente aí aqui é um detalhe importante. Na hora que você vai fazer o exercício, tu vai ter que vir aqui e ver essas fórmulas. Ó, quando você vai calcular individualmente as ZDP, você vai ter que calcular dessa forma, uma para cada um deles, tá? Um outro detalhe importante, essa capacitância equivalente que vocês estão vendo aqui, ó, ela não é a soma das capacitâncias, tá? A gente vai ter que calcular o MMC dessa forma aqui, ó, para poder chegar no resultado. Na verdade, essa aqui a gente não vai usar, a gente vai usar essa segunda que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, essas são as fórmulas que eu preciso saber para calcular os capacitores. Lembrem-se, a gente só consegue se a gente estudar, tá? Aí a gente vai fazer o exercício e eu vou explicar isso aqui com mais detalhes. Nos capacitores em paralelos, o que, que acontece? A gente vai ligar dois ou mais capacitores diferentes no mesmo range de circuito, só que ao invés de eu conectar o positivo de um com o negativo do outro, a gente vai fazer com que eles sejam conectados por um único nó, mas em fios diferentes. Então eles vão apresentar a mesma voltagem, aqui a voltagem é diferente, ó, nós vamos somar elas, mas aqui as cargas vão ser somadas, ó. A carga é a soma, tá? De cada uma, mas a voltagem vai ser a mesma, a DDP, ó, aqui de cima é igual a daqui de baixo. Isso que é interessante para quando você quer manter a voltagem do circuito inteiro. A carga Q do capacitor equivale à da soma, tá? E aí nós temos aqui a fórmula para calcular a capacitância equivalente. Nós não vamos usar essa parte, na verdade nós vamos usar essa aqui. A capacitância equivalente nesse caso vai ser a soma das duas capacitâncias. Ou seja, aqui o nosso trabalho vai ser simplificado, enquanto que aqui vai ser um pouco mais demorado de ser feito, tá? Então aqui é simplificado. Esse C equivalente que aparece tanto nos capacitores em série quanto em paralelo, significa o seguinte: se eu tiver dois ou mais capacitores, existe um capacitor que pode representar todos eles ao mesmo tempo? Existe. Basta a gente, é, basta a gente fazer, tá? Então existe sim os dois existe um capacitor que represente todos os capacitores que possam existir no circuito, e esse capacitor é chamado de capacitor equivalente, tá? Aqui embaixo vocês estão lendo aí.
Bom, além disso, lembrem-se, o capacitor ele serve para armazenar energia, para depois liberar ela. Então, para carregar um capacitor é necessário que ocorra um acúmulo de cargas opostas em suas placas. Para isso, a força elétrica realiza trabalho sobre os elétrons, enquanto que as placas estão conectadas aos terminais de uma bateria. A energia fornecida pela bateria para a realização desse trabalho fica armazenada no capacitor sob a forma de energia potencial elétrica. Isso pode ser demonstrado ligando as placas. Enfim, aqui nós temos a demonstração, tá? Carregado, descarregado. Mas como que eu faço a energia de um capacitor? Se o capacitor de capacitância C for carregado até suas placas atingirem a voltagem U, a energia armazenada em suas placas será calculada por essa expressão. A energia potencial elétrica é a metade da capacitância vezes a DDP ao quadrado, a voltagem ao quadrado. Caso eu não tenha DDP, mas se eu tiver o valor da carga, então eu só substituo na fórmula. Então fica carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância, né? Aqui, ó, a capacitância de baixo vai ficar ao quadrado, então uma delas cancela com essa daqui e faz só uma substituição matemática. No fundo, só são fórmulas. E eu vou mostrar para vocês agora nos exercícios que o passo mais difícil é a gente decorar as fórmulas do que resolver, tá? Então, primeira questão, a questão 11. Considere dois capacitores, um com carga C1 de 2 microfarad e outro de capacitância C2 de 4 microfarad. São carregados até que a voltagem de suas placas sejam respectivamente 200 e 600 volts. E em seguida são ligados em paralelos. Tá? Então nós temos dois capacitores distintos com DDPs distintas. Ele pede qual é a energia total armazenada inicialmente nos capacitores, tá? Então a gente vai calcular neles separados e depois a gente vai juntar, tá bom? Então vamos começar pelo primeiro capacitor. Lembrem-se, a energia potencial, tá? No primeiro capacitor nesse caso é igual a metade da capacitância vezes o valor da DDP ao quadrado, no caso do primeiro, tá? Do primeiro foi 200 volts e a capacitância é 2 microfarad. Então, isso aqui vai ser igual a metade de C, que vale 2 microfarad, ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a DDP, que é 200 ao quadrado, ou seja, 200 elevado a 2. Posso simplificar esse 2 com esse 2. 10 elevado a menos 6, vai sobrar o 10 elevado a menos 6, vezes 200 ao quadrado, isso aqui é só você fazer 2 ao quadrado que dá 4, e como tem dois zeros, eu vou repetir aqui dobrando o seu valor. Ou seja, se eu pegar cada zero desse aqui, ó, que são 4, e cancelar aqui em cima, fica 4 vezes 10 elevado a menos 2, né? Porque eu tinha menos 6, com os 4 zeros fica menos 2, unidade de energia, joule, tá? Você pode deixar nessa forma ou na forma de número decimal, ou seja, 0,04 joules, que não tem problema nenhum. Para o capacitor 2, a energia potencial é semelhante, tá? 1 sobre 2 vezes a capacitância vezes a DDP ao quadrado, só que agora do segundo, ou seja, é metade de 600 vezes 10 elevado a menos 6, né? Vale ressaltar isso aqui. 600 não, de 4, eu fiz errado aqui, peraí. 4, tá? Eu troquei os números. 4 vezes 10 é menos 6, vezes os 600 ao quadrado. O 2 pode simplificar com 4, então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 6. 600 ao quadrado, isso aqui é 36, na verdade. Deixa eu parar aqui. 36. E aí, como são dois zeros, eu vou colocar 4 zeros, tá? Isso aqui é uma técnica só para a gente fazer conta rápida. Lembrem-se, esses 4 zeros aqui vão cancelar a vírgula aqui em cima. 36 vezes 2 vai dar 72 e 10 elevado a menos 2 também, ou seja, 0,72 joules de energia. Então, o total, a energia potencial total, vou colocar até aqui embaixo total para vocês entenderem, vai ser 0,04 mais 0,72, que vai dar 0,76, tá? Então a gente calculou separado, depois somou, usando essa fórmulazinha aqui, porque está pedindo a energia potencial, tá? A energia total armazenada. Só que como eu não tenho uma fórmula para calcular,
É mais fácil calcular separado depois juntado do que tentar calcular tudo junto, tá? Dá muito trabalho calcular tudo junto. Não vale a pena. Vamos para a letra B. Qual é a energia armazenada na associação de capacitores após a ligação em paralelo? Ou seja, nós vamos conectar os dois em paralelo e não em série, tá? Em paralelo é a ligação em que vamos lá em cima aqui, a voltagem é a mesma, ou seja, se for 20 volts vai ser o mesmo, os 20 volts, e as cargas serão somadas, e além disso, o valor delas, o valor da capacitância é só eu somar também. Então vamos lá. Quando eu faço isso, ele quer saber a energia armazenada. Né? Quando eu faço a junção dos dois, nós vamos ter que, primeiro, a capacitância equivalente vai ser igual a 2 microfarad mais 4 microfarad, tá? Porque o primeiro tem 2 e o segundo tem 4, ou seja, 6 microfarad. Esse é o valor da capacitância equivalente. E a carga elétrica final das duas, juntando as duas, também vai ser a soma, tá? A soma das cargas, isto é, a carga total vai ser a carga 1 mais a carga 2, que por enquanto a gente não sabe quanto é que é. Porém, eu sei que se a capacitância ela é a carga sobre a DDP, então a carga vai ser capacitância vezes DDP, só multiplicar cruzado. Ou seja, isso aqui vai ser a capacitância 1 vezes a DDP 1 mais a carga 2 vezes a DDP 2. Ora, quanto que vale a capacitância 1? 2 micro é 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a DDP, que é 200, tá? É só você olhar aqui no enunciado, 200 do primeiro, mais 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 600, que é a voltagem do segundo. Aí é só multiplicar e somar. Multiplicando fica 400 vezes 10 a menos 6, mais 6 vezes 4, 24, repete 2 zeros, 10 elevado a menos 6. Ou seja, o total vai ser 2.800 vezes 10 a menos 6. Que se eu tirar aqui na notação científica, posso, por exemplo, escrever de uma maneira mais bonitinha, vai ficar 28 vezes 10 a menos 4. Não está em notação científica, tá, gente? Eu sei disso. Mas isso aqui é só para facilitar a nossa conta no final. Unidade de carga é Coulomb, tá? Que também é a letra C, mas não confundir com a letra C aqui da capacitância. Lembre-se que as letras se repetem, mas têm significados distintos. Aqui ela é unidade, aqui é uma grandeza. Bom, então como que eu vou fazer agora o cálculo da energia total, energia final? Bem simples. Agora que a gente sabe o valor da carga, eu vou usar essa segunda fórmula aqui, ó, que é o quadrado dividido por 2C. Ou seja, a energia potencial toda é Q ao quadrado, dividido por 2C, logo 28 vezes 10 elevado a menos 4 ao quadrado, dividido por 2 vezes a capacitância equivalente, tá? Tem que ser essa, 6 vezes 10 a menos 6, que é o valor do micro, tá? Bom, então, efetuando o cálculo, esse resultado vai dar 784 vezes 10 a menos 8, tá? Elevando ao quadrado. E multiplicando aqui, vai dar 36 vezes 10 a menos 6. 36 não, desculpa. 12, tá? Nada a ver, 36. Não tá ao quadrado, estou multiplicando por 2. Bom, fazendo aí a simplificação e dividindo o que der para dividir, o resultado vai dar aproximadamente 65,3 vezes 10 elevado a menos 5 joules de energia, tá? Menos 2, desculpa. Menos 2 joules de energia, tá? Então aí a gente finaliza a questão 11. Lembre-se que agora o negócio está mais hard, tá, gente? Não é tão simples quanto era aqueles cálculos que a gente estava fazendo lá no início do ano, tá? As coisas são um pouco mais complexas. Agora vamos para a nossa última questão, da falta a letra C, né? Ele pergunta qual é a diferença entre a energia obtida no item A e no item B. Qual que é a diferença? Então, só vou ler aqui para vocês, tá? A resposta, porque é uma questão teórica. Pela conservação de energia, esses valores deveriam ser iguais. Parte da energia inicial, porém, é transformada em calor devido ao deslocamento das cargas através dos fios, quando os capacitores são ligados em paralelos. Essas cargas elétricas se movem durante um intervalo de tempo curtíssimo, até que um estado de equilíbrio seja atingido. Durante esse momento, também ocorre
perda de energia devido à emissão de radiação, ou seja, parte da energia dissipada, por isso que não deu. Esse aqui, sem ser notação científica, dá 0,653. Era para dar, ó, 76, não 65, tá? Não deu igual porque parte dessa energia ela é dissipada na forma de calor e de radiação. Então, por causa do movimento das partículas. Logo, a gente termina assim. Não são iguais por causa disso. Ou seja, não há conservação de energia, tá? Questão 12. Considere dois capacitores, um de 2 e outro de 4 microfarad. Calcule o capacitor equivalente quando eles estão ligados em paralelo. Quando for em paralelo, letra A, é bem simples, tá? A capacitância equivalente, nesse caso, é bem tranquilo, é só você fazer o C1 mais o C2, e aí é só somar. 2 microfarad mais 4, igual a gente fez na questão anterior, que dá 6, tá? Ou seja, quando for em paralelo, é só somar. Porém, quando estiver em série, aí a continha é mais complicada, tá? Quando estiver em série, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai multiplicar um pelo outro, uma fórmulazinha que é boa vocês notarem, tá? E embaixo você vai somar os dois, ok? Então, em cima você multiplica, embaixo você soma. Então, é só substituir os valores. 2 vezes 4 e embaixo 2 mais 4. Vejam que eu não estou colocando micro porque ele vai se repetir, então não precisa pôr ele aí. Então, 2 vezes 4, 8 e embaixo 2 vezes 4, 6. 2 mais 4, 6. Então, o resultado então vai dar 1,3 microfarad aproximadamente, tá? É só dividir aqui. Você poderia dividir primeiro por 2, em cima e embaixo, depois dividir 4 por 3, mas vai dar na mesma, tá? Então, quando for em série, aí você tem que multiplicar em cima e somar embaixo quando é 2 capacitores. Quando for mais de 2 capacitores, aí tem que calcular MMC nesse formato aqui. Depois eu vou mandar para vocês um vídeo só de exercícios, que eu tenho ele já salvo, tá? Só resolvendo exercícios desse conteúdo, tá bom? Após vocês assistirem, daqui a pouquinho, deixa aí um comentário aí embaixo para eu poder fazer chamada e também entre na plataforma para resolver essas duas questões aqui, ó, questão 11 e questão 12, que eu vou estar colocando agora para vocês lá, que na verdade para vocês já vai estar lá, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. E amanhã é simulado, então façam bem conscientes, tá bom? Falou, pessoal!